Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Quando nós ouvimos o evangelho de hoje, que fala do cego, a gente fala de Bartimeu. Mas a palavra Bartimeu não é exatamente o nome dele, é dizer que ele é filho de Timeu. Então era a linguagem da época, Bartimeu, era o filho de Timeu. Então esse homem não tinha nem um nome específico, nem uma força específica, nem vamos dizer assim, uma autoridade. Ele era um cego à beira do caminho, mendigo, porque como cego, dentro do contexto especialmente da época, ele não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele estava à beira do caminho, à beira da vida, estava isolado, estava excluído de muitas coisas. A palavra de Deus nos mostra hoje como como é diferente o olhar de Deus e como nós precisamos aprender esse olhar de Deus conosco. Geralmente a fraqueza nos repele, né? Nós repelimos a fraqueza, nós temos uma certa aversão àquilo que é fraco, àquilo que é pobre, àquilo que é doloroso. Mas Deus, Ele se aproxima da fraqueza. Ele se atrai pela fraqueza. Isso é a grande diferença do amor de Deus para o nosso amor. Por mais que a gente tenha boa intenção, bom coração, nós tenhamos uma boa índole, nós até queiramos ajudar as pessoas, mas a fraqueza é algo que nos repele. Só que nós vemos a palavra de Deus desde a primeira leitura, mostrando que Deus se aproxima do fraco. Ele criou a humanidade e Ele se aproxima daquilo que é fraqueza da humanidade. Não para que a humanidade, para que a gente se sinta a pior das pessoas, mas para que a gente entenda que nós fomos feitos para estar com Deus. Fora dele nós não somos completos. Sem a presença de Deus nós não somos felizes. Sem o contato com Deus nós não somos completos. A nossa força está nele. Tem até uma passagem bíblica que a gente conhece mais pela música que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem uma outra passagem que São Paulo fala: é na tua fraqueza que a força de Deus se manifesta. Quando sou fraco, então é que sou forte. Não porque parece tão contraditório, quando eu sou fraco eu sou forte, mas meu Deus, coisa mais estranha, né? Não, quando eu sou fraco na espiritualidade, no sentido, quando eu me coloco realmente com humildade, com a minha fraqueza diante de Deus, não há nada que Deus não possa fazer. Porque quando eu me coloco dependente de Deus, Deus faz o impossível. Quando eu me coloco à disposição do Senhor, quando eu realmente reconheço a minha fraqueza, Ele vem de encontro à minha fraqueza. Mas quando eu só reconheço as minhas forças, eu não me coloco à disposição de Deus. Eu não dependo dEle de fato. Eu estou acreditando nas minhas forças. Nós estamos aqui hoje porque no decorrer da história, aqueles que passaram pelas fraquezas do pecado ou das fragilidades próprias da vida, procuraram a Deus e fizeram obras maiores até, o Jesus vai dizer até maiores que Ele fez, que no decorrer da história da igreja, né? Não a obra da salvação, claro, mas maiores ainda, e a igreja chegou até nós. Ela não chegou até nós por homens perfeitos, mas santos. E a santidade, nesse contexto, não, fora a santidade de Cristo e de Maria, a santidade não é perfeição. A santidade é uma busca intensa e uma proximidade da perfeição. Olha que bonito quando fala do sumo sacerdote, para falar de Jesus, que é o sumo sacerdote eterno. Quando fala do sumo sacerdote humano, vamos dizer assim, a gente pode trazer isso para nós, os padres ou para os líderes. Fala que o sumo sacerdote sabe ter compaixão porque ele é cercado de fraquezas. O sumo sacerdote sabe ter piedade porque ele é cercado de fraqueza, ele tem consciência da sua fraqueza. E eu posso dizer com toda tranquilidade que quanto mais eu como padre tenho consciência das minhas fraquezas, mais eu consigo ter empatia com a fraqueza do outro.
E eu tenho certeza que cada um de vocês, quanto mais a gente vai se dando conta das nossas fragilidades, mais a gente tem empatia, paciência, consegue entender o processo do outro, entender o caminho que o outro faz, sem se apressar tanto. Olha que bonito, a primeira leitura fala que Deus salva o seu povo. E diz que o povo que vem, aqui está falando de uma situação de exílio, né? O povo que vem, retorna, vem de volta para a terra prometida, esse povo que retorna, eles vêm entre lágrimas. E entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Cegos, aleijados, mulheres grávidas, isto é, pessoas que não têm como se defender de forma plena, pessoas que estão com alguma situação de fragilidade ou de vulnerabilidade. Ele não cita os fortes dos exércitos que chegam, ele cita os fracos. E ele fala: eu os conduzirei, eu me tornei um pai para Israel. Um povo frágil, que volta, machucado pelo exílio, vamos dizer, pela escravidão, pelo isolamento daquele tempo, da terra deles, mas que Deus age como pai. Diz a palavra que conduz as torrentes de água. Quando a gente fala torrentes de água, para nós é um rio caudaloso e pronto. Mas em Israel, nos lugares mais desertos, as torrentes de água era quando chovia nos altos, né, das montanhas, e essa água descia, inclusive passando pelo deserto. Imagina você ver, a gente não pode atravessar em alguns momentos os lugares desertos de lá com ônibus, nada, porque vem de uma vez, está tudo sol e vem a água de cima. Vem a torrente de água, literalmente. Imagina o que significava para eles, verem as torrentes de água. Bom, o salmo é um salmo belíssimo hoje, que ele fala aquela frase, né? Ao ir, se vai levando as sementes entre lágrimas, ao voltar se vem trazendo os feixes. Quem de nós não semeou entre lágrimas até hoje? Quem de nós, para conseguir algo, ou para fazer o bem, ou para cuidar dos filhos, ou para conseguir manter o casamento, ou para lidar com os problemas e dificuldades da profissão, com a convivência com alguém, não semeou entre lágrimas? Não foi ali se empenhando, jogava a semente e a lágrima junto, porque estava muito difícil. A palavra está dizendo que esses que vão entre lágrimas voltam colhendo os feixes, colhendo os frutos. Não há quem não plante com sacrifício que não colha com vitória. Não há quem não experimente, se é lutado o sacrifício, a grandeza da vitória. Mas para isso a gente tem que se manter perseverante. A gente tem que manter a nossa fraqueza no coração de Deus. A gente tem que manter as nossas fragilidades à disposição daquele que pode nos dar a força necessária. Não é vergonha e não é fraqueza reconhecer a fragilidade. É fraqueza a gente esconder a fragilidade o tempo todo, pelo menos diante daquele que é o único a nos fortalecer. O mundo faz a gente pensar que quem admite uma fraqueza é um fraco, é um frágil, e as pessoas vão se aproveitar, mas não. Só quem admite o ponto fraco, pelo menos diante de Deus ou diante de quem é necessário, tem condições de vencer, de melhorar e de crescer. A gente pode ver a vida dos atletas. A gente acha que eles estão perfeitos, eles falam, não, preciso melhorar nisso. Eles sabem onde precisa melhorar. Porque eles sabem se ele quer chegar num alto grau daquilo que é a profissão, daquilo que é um nível de competição, ele precisa estar bem preparado. Então não adianta ele ficar focando nas vitórias. Termina uma vitória, começa outra batalha para ganhar a outra vitória. Assim somos nós. Por isso que tem sentido quando a gente fala com São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando a gente fala isso, para nós é muito bonito e fácil. Mas quando São Paulo falava essas frases, tudo posso naquele que me fortalece, viver para mim é Cristo, ele estava muitas vezes entre prisões e perseguições. Ele não falava porque eu hoje falo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não me falta nada, tudo bem. Mas quando me falta,
E quando eu estou passando um momento difícil, eu dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que às vezes eu racionalmente não acredite no que eu estou dizendo. Por isso é a força da palavra. A nossa tentação quando tudo vai mal é dizer que vai mal e a gente repetir o tempo todo: não aguento mais, está tudo ruim, está difícil demais, não sei o que eu faço, não sei se eu aguento. E aí a gente só vai piorando. Mas como pessoas de fé, nós temos que proclamar o que o salmista disse: não tem problema que eu semeie com tristeza e com lágrimas, eu vou semear, porque eu acredito que eu voltarei colhendo os feixes, eu voltarei colhendo os frutos da minha caminhada, eu voltarei trazendo os frutos do que eu plantei. Talvez eu não colha todos os frutos, algumas pessoas vão colher o que eu plantei, mas com certeza eu vou colher frutos. E aí a gente vem no Evangelho. Pena que hoje o tempo está curto, mas o Evangelho é riquíssimo. Olha que beleza a atitude de Jesus com este cego. Jesus está caminhando, saindo de Jericó, indo para Jerusalém. O cego que está à beira do caminho ouve dizer que Jesus está passando e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o repreendem, como às vezes a gente é até ridicularizado por causa da nossa fé. Tenho certeza que depende do contexto ou o momento da fé, fala: vai de novo lá? De novo? Meu Deus! O coral vai cantar amanhã, não vai? Amanhã à noite, são 6, não são? Aí a família, alguém da família vai dizer: de novo? O padre deve estar pagando bem, eles não falam para vocês? Eu lembro que uma vez perguntaram lá na paróquia, lá em Palmeiras, perguntaram se tinha vaga para catequista, porque a pessoa estava precisando de um salário melhor. Falei: ixi, então... então tá complicado. Aí eu falei: ó, uma coisa que eu te digo, o salário não tem melhor, mas não sei se é o salário que você quer. Né? O de vocês tá bom, não tá? Ai, que bom, espero que esteja. Quando a gente vê a atitude deste cego, as pessoas tentam repreendê-lo, as pessoas tentam desanimar. Em alguns momentos, a gente tende a ouvir exatamente quem a gente não deve ouvir. A gente tende a dar valor exatamente a quem não deve dar valor, que é aquela pessoa que está sempre nos colocando para baixo e nos desanimando. Nós temos que estar atentos a isso. O cego não se importou. Acho que nessa hora ele falou assim: sou cego e me faço de surdo. E gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vocês imaginam, a gente está falando aqui, né? A gente está falando, o pessoal da internet também acompanhando, da rádio. A gente imagina, a gente está lendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas vocês imaginam: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Quem tem essa coragem? Quem precisa. Quem tem a coragem de fazer o ridículo para que Deus faça o impossível? Quem precisa. Quem tem a coragem de clamar sem se preocupar com o que os outros vão dizer? Quem precisa. Quem não precisa, não está nem aí. O cego sabia para quem pedir. Ele sabia que ele precisava e ele sabia quem podia fazer. Poderia ser a última chance dele, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus havia curado outros cegos. Ele já havia ouvido falar que Jesus tinha curado leprosos. Ele já havia ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Era a última chance dele. Ele não se importou. Não nos acomodemos quando for a nossa chance. Não nos acomodemos quando a gente precisar. Não nos acomodemos quando a gente precisar gritar para pedir ajuda diante de Deus, chorar diante dele. Com todo o amor do mundo, confie naquele que pode ser força para você. Não desanime. E quando esse cego chega até Jesus, é interessante que Jesus pergunta, primeiro Jesus ouve, pede para chamar, aí
chegou alguém bonzinho, porque o povo está repreendendo, né? Aí chegou alguém bonzinho, Jesus falou e seguraram a ponta. Coragem, se levante, o mestre chama você. Diz a palavra que ele largou o manto, tudo que ele tinha, levantou, deu um pulo, foi até Jesus, chegou até Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Seria uma pergunta óbvia, Jesus saberia o que ele quer. Por que Jesus pergunta? Porque a gente tem que assumir o que a gente precisa. A palavra nem me chegou à boca, o Senhor já a conhece, Salmo 138. Mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Quer que a gente assuma o que a gente quer ou o que a gente não quer. Por isso a gente diz: eu renuncio ao mal, eu creio no bem. E aí ele diz para Jesus: mestre, que eu veja. Jesus não faz mais nada. Diz para ele: vai, a tua fé te curou. E ele, ao invés de ir, ele segue Jesus. Porque a cura que ele recebeu com certeza não foi só física, foi interior. A graça que ele recebeu não foi só uma cura da cegueira, mas a salvação para o coração. Que hoje o Senhor também nos cure, nos tire a cegueira, que às vezes nos impede de enxergar as nossas fraquezas e de ouvir talvez o que alguém muito perto de nós fala para nós e a gente se fecha. Que a gente abra os olhos, não para ver e sofrer com o que está errado em nós, mas para que a gente cresça sempre mais. Que a gente abra os olhos, não só para achar que tudo está bom, mas para perceber que com certeza nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Que a gente abra os olhos para sermos sinais na igreja. Que a igreja abra os olhos, porque a igreja também precisa de um olhar cada vez mais misericordioso e mais atento, mais disponível. Vamos colocar em pé? Só para a gente terminar, só um refrão, né? Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diocese em Evangelização.